Fala pessoal, aqui é o Tainan do grupo de análise gráfica, canal criptográfico. Hoje eu vou fazer um vídeo tirando uma dúvida que muitas pessoas têm. Qual gráfico usar na análise gráfica? Gráficos de qual exchange usar? Eu vejo muitas pessoas usando o gráfico da Binance, da BitMEX, mas eu não recomendo. E eu vou explicar por quê. O gráfico que eu recomendo vocês usarem é o da Bitstamp, tá? Ou Bitstamp, como alguns gostam de falar. Também recomendo o gráfico da Coinbase. É um gráfico fiel para análise gráfica. Se você estiver querendo fazer uma análise gráfica de um prazo maior, eu recomendo o BLX, tá? O BLX ele é um índice e ele pega a média de cotação desde junho de 2010, quando a MTGOX começou a negociar. Então, se por exemplo você precisar da média móvel de 200 períodos, que foi onde o Bitcoin bateu recentemente, com o gráfico do BLX você consegue ter você consegue ver mais pedaços dela, tá vendo? Ela começa aqui já em abril de 2014, do que no gráfico da Binance, por exemplo, ou no gráfico até mesmo da Bitstamp. Veja só, no gráfico da Bitstamp ela começa em junho. Para o Ethereum tem também o ELX, mas eu não consigo abrir ele na TradingView. Se você estiver fazendo scalping, eu recomendo você usar o gráfico da exchange em que você está fazendo scalping. Por exemplo, se você está fazendo scalping aqui no gráfico de 5 minutos da BitMEX, eu recomendo você usar o gráfico da BitMEX. Mas para análise gráfica de um prazo maior, eu não recomendo. Tá? Não recomendo o gráfico da BitMEX, ele tem vários problemas. O preço dele não respeita muitas vezes o que está acontecendo no mercado. Por exemplo, aqui quando o Bitcoin chegou perto de 20k nas outras exchanges, na BitMEX ele chegou a ultrapassar 20 mil dólares. Isso é um problema porque se você está operando e deixa uma ordem de compra quando passasse de 20 mil, você teria sido estopado aqui, porque ele chegou em 20 mil e caiu. Ele conseguiu romper 20 mil, passou um pouco e depois caiu. Não recomendo o gráfico da BitMEX para prazos maiores, só para se você estiver fazendo scalping ou operações curtas na BitMEX. E quanto às exchanges brasileiras? Também não recomendo, pessoal. Inclusive, não recomendo nem operar em exchanges brasileiras. Por quê? É bem mais complexo. O gráfico ele sofre não só a influência do preço do Bitcoin em relação ao dólar, como do dólar em relação ao real. O ágio faz com que fique muito mais difícil as análises gráficas. Em momentos em que, por exemplo, ano passado teve momentos em que o dólar estava subindo muito, o Bitcoin caía. Quem tentava operar vendido no Bitcoin não conseguia. Então não recomendo nem fazer trade. Tem a questão da liquidez também nessas exchanges brasileiras que não é boa. Então tente sempre fazer uma análise no gráfico da Bitstamp em relação ao dólar. E por que eu prefiro o gráfico da Bitstamp? Bem, a Bitstamp ela é uma exchange a mais antiga que está em atuação, tá? Ela chegou a ser concorrente da MTGOX, mas a MTGOX faliu, teve todo aquele problema do hack. E por ela ser regulamentada, existe uma chance maior de que ela não vá manipular os preços como outras exchanges não regulamentadas em locais com a legislação mais rígida faz. Por exemplo, existem suspeitas de que a Binance ela faça manipulação de preços, existe suspeitas que a BitMEX faça. Enfim, uma exchange regulamentada como a Bitstamp e a Coinbase tende a ser mais séria e mais confiável, porque ela é regulamentada na Europa. Uma outra coisa que eu gosto no gráfico da Bitstamp é que ele olha o preço do Bitcoin físico em relação ao dólar americano, tá? Isso é importante. No caso da Binance, por exemplo, é em USDT, não USD. E isso é um problema. Da Binance, da Poloniex.
Isso é um problema sério. Por quê? O Tether já perdeu a paridade algumas vezes com o dólar. Por exemplo, nesse dia aqui, tá vendo? O Tether chegou na Binance o Bitcoin chegou a valer 7.616. Nas outras casas de câmbio isso não aconteceu. Isso aqui poderia ser um sinal falso. Então não recomendo fazer análise no Tether, porque o Tether perdeu a sua paridade com o dólar há um tempo e ele fica oscilando. Tá vendo? Esse dia aqui, 15 de outubro, olha o tanto que o Tether caiu. O Tether chegou a cair uns 15%. Isso distorce completamente a análise no par USDT, no par Tether. A Poloniex também e a Bitfinex têm os gráficos distorcidos. Inclusive, não recomendo a Bitfinex também, porque o preço lá, inclusive, é diferente do preço das outras exchanges. Lá costuma estar $100 acima da maioria das outras exchanges. E outra coisa que me faz preferir o gráfico da Bitstamp é o tempo, né? Você tem uma série histórica maior. Isso é vantajoso quando você precisa plotar uma média ou traçar alguma linha de tendência de um prazo maior. Então, eu acho que é o melhor gráfico. É isso aí, pessoal. Dúvidas no comentário. Se inscrevam no canal. Eu vou tentar trazer aqui vídeos sobre análise gráfica, curiosidades. Vou tentar passar algumas experiências. Eu vou deixar aqui embaixo o link do grupo de análise gráfica no Facebook, que funciona tipo um fórum. Nós usamos para compartilhar técnicas, conhecimentos, informações do mercado. É isso aí, dê um like, se inscreva no canal que eu vou continuar postando mais conteúdo e muito obrigado pela participação.